Uma boa noite a todos e que a Shalom do Criador, a paz plena que excede todo entendimento, esteja presente em cada lar, em cada casa, em cada coração nesta noite. Louvado seja o Eterno. Gostaria de saudar a todos os que já estão participando, aqueles que ainda posteriormente vão participar, e gostaria de pedir a você que abra o seu coração, que abra a sua mente, pois nós estamos aqui para mais uma mensagem, mais um momento de reflexão, mais um momento de meditação nas palavras do nosso Deus. Palavras essas que são poderosas para poder trazer para nós salvação, vida eterna. Palavras essas que são capazes de nos ajudar a vencer os dias maus nos quais nós estamos vivendo e vencendo. Gostaria de convidar você a compartilhar aí esta live. Nós vamos estar falando aqui, continuar falando, sobre um assunto muito importante. Já falei nos últimos 2 vídeos sobre este tema, falamos na primeira live sobre o que é Yetzer Hará e o que é Yetzer HaTov. Na segunda live que nós fizemos, continuando este mesmo assunto, eu falei sobre o perigo de se ceder a Yetzer Hará. Muito bem, hoje nós vamos estar falando, irmãos, sobre os agentes espirituais por detrás da Yetzer Hará e também por detrás da Yetzer HaTov. Vamos fazer aqui uma breve recapitulação. O que é Yetzer Hará? Para você que está chegando agora, talvez não assistiu a primeira mensagem, nem a segunda, e agora está assistindo esta mensagem, está me vendo falar esta palavra diferente do nosso vocabulário. Yetzer Hará é uma palavra em hebraico que significa, é uma frase, em hebraico que significa má inclinação. É um conceito ensinado pela Sagrada Escritura, que nós conhecemos mais como o conflito entre carne e espírito, entre as duas naturezas opostas uma à outra, aquela que te inclina e que te fustiga a fazer o bem ou o mal. Yetzer Hará significa má inclinação. Yetzer HaTov significa inclinação para o bem, para fazer aquilo que é justo e bom, agradável ante os olhos do Todo-Poderoso. Então, meus queridos, hoje eu gostaria de estar lendo um texto aqui do livro de Jó para nós introduzir a mensagem que estamos destinados a apresentar nesta noite aos ouvintes. Desde já, eu quero pedir a você que tem um pedido de oração, pode colocar aí, nos comentários. Vocês têm a liberdade, as pessoas que estiverem assistindo, de estar aí deixando o seu comentário, fazer o seu pedido de oração, tudo com respeito, tudo com reverência, porque este é um momento de meditação na palavra do nosso Criador, e você tem toda a oportunidade. Vamos estar lendo aqui um texto que me chama muita atenção, do livro de Iov. Quem é Iov? Jó, Iov ou Jó, capítulo 1, versículos de número 4 em diante. Nós vamos estar lendo este texto, que diz assim, versículo 6, melhor dizendo: aconteceu que um dia, quando os filhos de Deus vieram servir a Adonai, no meio deles veio também o adversário,
que no hebraico é Hassatan, ou Satanás. Adonai perguntou ao adversário: de onde vens? De onde você está vindo? O adversário respondeu para Adonai: de rodear a terra e vaguear por ali. Adonai perguntou ao adversário: você reparou em meu servo Iov, ou Jó? Pois não há ninguém como ele na terra, um homem irrepreensível e reto, que teme a Deus e que se afasta do mal. O adversário respondeu a Adonai: é porque teme a Deus e que se afasta do mal. Por nada que lhe falta, é porque nada lhe falta que teme a Deus. Tu colocaste um cerco protetor em torno dele, sua casa e de todas as coisas que ele tens, que fazes prosperar o trabalho dele e o seu rebanho. Multiplica-se ao longo de toda a terra. Se tu, porém, estenderes a mão e tocares em tudo que ele possui, sem dúvida alguma, ele te amaldiçoará em tua face. Adonai disse então ao adversário: eis aqui, tudo quanto ele tem está em tuas mãos, mas você não deve encostar um dedo nele, ou seja, tirar-lhe a vida. O adversário se foi da presença de Adonai. Então ele começou, irmãos, a agir contra a vida de Jó. Muito bem, meus queridos e amados irmãos. Lemos aqui um texto onde fala de um homem que foi um homem muito íntimo e próximo do Eterno. E nós vemos, irmãos, que este homem ele tinha tudo. Ele tinha tudo para fazer as coisas de maneira errada, de maneira rebelde. Ele tinha tudo para se revoltar contra o Criador, abandonar a fé, desistir de seguir e servir ao Eterno, mas ele não fez assim. O texto que nós acabamos de ler fala de um diálogo entre o Eterno e o inimigo, Hassatan. E este diálogo, ele se refletiu, chegou-se à conclusão naquele diálogo, aonde o Eterno exalta as virtudes de Jó e lança isso para o adversário, e o adversário, por sua vez, diz: ele é fiel é porque tem tudo isso. Ele é fiel porque é abastado. Mas com certeza, se o Senhor tirar isso da vida dele, ele vai se afastar de ti e ele vai blasfemar. Então o Eterno permite que aquele ser maligno, que aquele ser espiritual maligno, que aquele personagem, ele tenha a oportunidade de agir na vida de Jó, de influenciá-lo, de tirar dele tudo que ele tinha, e ele sabia que aquilo ia causar um impacto na vida dele e que ele não deixaria se levar pela má inclinação do seu coração, que ele não deixaria toda aquela situação que foi criada por um agente espiritual levar ele a desistir da fé, a abandonar o Criador, a blasfemar e a duvidar do Criador. Ele sabia que ele ia agir, ele ia trabalhar, mas que Jó não permitiria, deixaria, daria liberdade para que o inimigo tocasse na fé dele e arrancasse a fé dele mediante tudo aquilo que
estava para acontecer. Diz então a Bíblia que o inimigo sai e começa a tocar na vida de Jó. Destrói a casa de Jó, derruba ela em cima dos seus 10 filhos. Além de destruir a casa, mata os seus 10 filhos. Destrói todo o seu rebanho, alguns por roubo, outros por uma tempestade que matou um pouco dos seus animais, e por ladrões que roubaram ali um pouco dos seus animais. Alguns servos dele foram capturados, outros foram mortos pelos sabeus, um povo ímpio do deserto daquela época, enfim. E as notícias bombásticas foram chegando. Até que, por final, uma doença vem sobre a vida de Jó, e ele então começa a padecer de um mal que começou na planta dos pés, segundo as Escrituras, e se alastrou até o alto da cabeça daquele homem que não tinha feito nada para merecer tal castigo. Então diz a Bíblia que mediante tudo que estava acontecendo, todo o seu flagelo, toda a sua dificuldade, a mulher dele diz: você ainda mantém integridade a Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. E ele disse: mulher, nu nasci do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei a deitar no pó. Nu eu tornarei para onde vim, né? Deitar no pó significa morrer, ir para onde eu vim. O Senhor Deus deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vemos, irmão, que um agente espiritual estava por detrás trabalhando para levá-lo à derrota. E um outro agente espiritual estava por detrás trabalhando para não permitir que ele caísse e que o inimigo ceifasse a vida dele. Mas a decisão estava na mão de Jó. A decisão, o livre-arbítrio estava lançado para que Jó pudesse fazer o que tinha que fazer, mas não pressionado, não forçado pelo Criador, mas que as decisões que ele viesse a tomar fosse de livre e espontânea vontade, baseado na inclinação de obedecer ou na má inclinação de desobedecer, na inclinação de seguir ou na má inclinação de abandonar. Na inclinação, Yetzer Hatov, boa inclinação, de continuar crendo, ou na má inclinação de desistir da fé, deixar de crer e parar de servir ao Eterno. Então essa decisão estava na mão daquele homem. E agentes espirituais estavam por detrás, operando, fazendo coisas acontecer, e a fé daquele homem estava sendo testada. A oportunidade dele exercer o seu livre-arbítrio para o bem ou para o mal estava lançada. Então, irmãos, nesta última mensagem sobre este tema, eu quero dizer que por detrás da má inclinação, da Yetzer Hará, das paixões da carne, dos maus impulsos do ser humano, tem alguém trabalhando para que aquilo venha a acontecer. A má inclinação só nos impulsiona a fazer aquilo que é ruim, errado. A má inclinação só nos fustiga a fazer aquilo que desagrada ao Criador e que às vezes agrada a nossa carne, o nosso ego, o nosso eu, as nossas paixões humanas. Jó, naquele momento, estava sendo fustigado a deixar de crer, a deixar de confiar, a deixar de acreditar na bondade daquele que ele até naquele momento estava servindo,
Ele tinha motivos. O inimigo estava criando motivos para ele deixar a Yetzer Hará falar mais alto, para duvidar do amor, do cuidado, da existência, deixar de servir. Mas o que ele fez? A fé dele prevaleceu. A confiança, a emuná, que significa firmeza na confiança, convicção, a emuná prevaleceu. E dentro das Sagradas Escrituras, nós encontramos muitos outros personagens que nos mostram que por detrás de atitudes que tomaram, decisões que tomaram, de coisas que aconteceram, tinha agentes espirituais trabalhando. Já falamos aqui e novamente volto a falar. Adão e Eva, Adam e Hava, Adão e Eva. Eles são uma ilustração clara disso. Quem os criou foi o Eterno. Quem os colocou no jardim foi o Eterno. Quem criou tudo que existia ali e que eles usufruíam era o Eterno. Ele descia para conversar com o casal na viração do dia. E ao criar as árvores, ele criou uma e disse: olha, esta aqui não é para vocês mexer no fruto dela. Porque o dia que vocês mexer, o dia que vocês dele comer, certamente morrerão, pagarão um preço por isso. Ele não os impediu de fazer aquilo que ele tinha os advertido para não fazer. Mas ao mesmo tempo, ele avisou o que aconteceria caso eles viessem a decidir desobedecer. E isso aconteceu. Quem foi lá por detrás da história, de tudo aquilo ali? Quem agiu por detrás dos bastidores para levá-los ao engano, ao engodo, ao pecado e ao erro? Ha-Satã, Satanás, o adversário, o diabo, Satanás. Ele que trabalhou lá nos bastidores para que isso viesse a acontecer. E quando então ele consegue, através da incorporação em uma serpente, conversar com Eva e levá-la ao engano, a Yetzer Hará dela, a má inclinação dela, se aguçou e ela deixou então esta má inclinação levá-la a um abismo, ao precipício da desobediência às ordens do Criador. Por detrás, então, da Yetzer Hará, quem estava trabalhando? Com palavras enganosas, com palavras mentirosas, distorcendo as santas e sábias palavras do Criador. Quem é que estava por detrás trabalhando? Satanás. Ela é enganada, ela leva Adão ao engano e acontece então a tragédia do pecado, que trouxe prejuízos e males a todo ser humano. Este casal teve um filho. 2 filhos, melhor dizendo, né? Teve outros filhos, mas que eu vou falar aqui agora de 2 deles, Abel e Caim. Um é a tipificação da Yetzer Hará, que é Caim, porque foi um assassino. Foi alguém que em determinado momento deixou a sua má inclinação falar mais alto. Deixou o ódio, o ciúme, a inveja falar mais alto. Deixou aquele impulso que com certeza absoluta que ele sentia falar mais alto a ponto dele matar o seu irmão Abel. Abel era um personagem conhecido como justo. Era uma pessoa com o coração inclinado para o Eterno. Era uma pessoa disposta a obedecer. Era uma pessoa de coração puro e bom. E ele tinha a inclinação, a Yetzer Hatov, para obedecer. Então, meus queridos,
por detrás daquela história de homicídio? Quem estava trabalhando por detrás para aguçar aqueles sentimentos ruins que se transformaram em homicídio na vida de Caim? Satã. Vemos o ciúme, a inveja dos 11 irmãos de Yosef, de José, filhos de Jacó, meus irmãos. Olha bem o que acontece. Aqueles homens, por inveja, por ver o pai gostar tanto daquele filho mais novo, fazer uma túnica, dar a ele, por eles ter sonhos, revelações do eterno. Ele foi vítima da inveja, do ódio e do ciúme. E o que aconteceu? Isso levou eles, irmão, a um estado tão deplorável, aonde a Yetzer Hará, a má inclinação, tomou conta da vida deles de uma tal forma que eles agarraram José e eles intentaram matá-lo. Só não mataram porque Rubem, que era o mais velho deles, não permitiu que eles viessem a tirar a vida de Yosef. Mas o que eles fizeram? Jogaram ele dentro de uma cisterna, jogaram ele ali dentro de uma suposta prisão e falaram, vamos deixar ele morrer. Mas de repente, ao ver uma caravana de medianitas, pegaram ele e venderam ele para aquele pessoal que o levou lá para o Egito, para bem distante da terra de Israel, onde habitavam seus pais. Pegando a sua veste, lambuzou ela no sangue de uma ovelha, levou para o seu pai e disse, uma fera o matou. Ele desapareceu, só achamos isso aqui, e uma fera o matou. O que é que levou eles, irmão? Quem é que estava por detrás daquele ciúme, daquela inveja, daquele ódio? É lógico que tinha um agente espiritual por detrás e que levou-os a tentar exterminar um dos seus irmãos. Este agente espiritual era Satã. Mas o Eterno também estava trabalhando, porque tudo aquilo era plano do Eterno, do Criador, que viesse a acontecer na vida de Yosef para que ele pudesse salvar os seus parentes mais tarde. O que não dizer também, meus irmãos, né? Voltando aqui um pouco a Caim, a Bíblia fala que Caim era do maligno, né? Em primeira epístola de João, né? Capítulo 3, versos 12, fala que Caim era do maligno e Abel, ele pertencia ao Eterno, ele era um justo que pertencia ao Eterno. O que não falar também do primeiro rei de Israel, que já falamos sobre ele aqui, Saul, que foi um homem que em uma hora foi cheio do Espírito e profetizou. Em outra hora foi cheio e possesso por demônios e pegou em lanças, tentou matar Davi, tentou destruir a vida do próprio filho Jonatas. O que não dizer, irmão, da ação do inimigo, fustigando, levando aquele homem a se infectar a cada dia mais e mais com o pecado e a deixar a sua Yetzer Hará tomar conta da vida dele, a ponto de ele ficar possesso, irmão. Então eu vejo, irmão, um agente espiritual dentro das Sagradas Escrituras que age levando o ser humano a se contaminar com o pecado, levando o ser humano a deixar crescer a sua má inclinação a ponto dele não resistir e ir pecar. Davi cometeu isso, irmão, ao ver Betseba. É lógico, a Bíblia não fala que isso foi, teve um agente ali que fez isso, lá não está escrito isso, mas nós entendemos que o inimigo estava por detrás. A Yetzer Hará, ela ganha poder com as ações, os estímulos proporcionados pelo inimigo, proporcionado por Satã.
E da mesma forma, vemos, irmão, que o Eterno também trabalha para levar o homem a usufruir da Yetzer Hatov, da boa inclinação, da inclinação para fazer o bem, porque essas duas coisas são inerentes, estão presentes dentro do homem, da nefesh, da alma do ser humano. Inclinação para fazer o bem, Yetzer Hatov. Inclinação para fazer o mal, Yetzer Hara. Então, queridos, nós vemos Pedro, no capítulo 16, a partir do versículo 13, ele alegrou muito Yeshua quando Yeshua fez uma pergunta e ele respondeu. Yeshua disse assim, Jesus, ele disse assim, olha, o que dizem os homens, as pessoas, ser o Filho do Homem? A Bíblia diz, irmãos, que Pedro tomou iniciativa e diz assim, tu és o Messias, o Filho de Elohim, o Filho do Deus vivo. E quando ele falou aquilo, irmão, a Bíblia fala que Yeshua ficou alegre. Ele diz, disseste bem, Kefa, Shimeon Kefa, Simão Pedro. E ele ficou muito alegre, muito feliz, mas já no capítulo 16, versículo 21 ao 23, acontece algo completamente ao oposto. Depois deste episódio, Yeshua começa a avisar a eles e dizer, olha, nós vamos para Jerusalém, chegando em Jerusalém, eu serei capturado, torturado e morto. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. O que Pedro faz? O que Kefa, faz? A Bíblia diz que ele fala para o Senhor, ele fala para Yeshua, de maneira nenhuma isso vai acontecer. De maneira nenhuma eu permitirei que isso aconteça. Yeshua vira para ele, naquele momento, e repreende aquilo que estava levando ele a falar daquela forma. Yeshua diz, arreda-te de mim, Satanás, porque falaste contra o Eterno, não falaste conforme os oráculos do Eterno. Então, irmão, uma hora a Yetzer Hara de Pedro é aguçada. Quem está agindo por trás? Aquele que o Senhor, que o nosso Salvador, que Yeshua vira para ele e diz, arreda-te, vai para longe de mim. E uma outra hora, o próprio Yeshua, dirigido pelo Espírito do Eterno, que estava nele, percebe que Kefa, Pedro, fala inspirado pelo Espírito, pelo Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, e ele se alegra com as palavras daquele homem. Por quê? Ele vê ali, irmão, ele vê ali uma inclinação boa que procede da sua alma para ele falar daquela forma. Então, queridos e amados irmãos, existem agentes espirituais trabalhando por detrás da Yetzer Hara, da má inclinação, quando o ser humano sente o desejo de prostituir, de adulterar, de mentir, de roubar, de falar mal dos outros, de fazer fofoca, de fazer calúnia, de trapacear, de ser corrupto, de cometer fornicação, de cometer lashon hará, que é o pecado da língua, da maledicência, da fofoca, falar mal dos outros. Por detrás destas coisas tem um agente. E este agente é espiritual. E ele não é bom. Quando o ser humano sente o desejo de fazer o bem, de ajudar o próximo, de obedecer os mandamentos da palavra, de orar, de ajudar o próximo em suas necessidades, de se aproximar do Criador, de se submeter ao Criador, de interromper
pecado. Isso é Yetzer HaTov, a inclinação boa, a natureza boa, a natureza espiritual falando mais alto. E por detrás desta Yetzer HaTov, dessa boa inclinação, tem um agente espiritual. E este agente espiritual é o próprio Eterno através do seu espírito, do seu Ruach, do seu espírito trabalhando na nefesh, na alma do ser humano, na mente, no coração do ser humano, levando ele a se reaproximar dele mediante o arrependimento, que no hebraico é chamado de teshuvah, retorno, arrependimento, volta para Deus. Judas foi um homem que foi um dos primeiros a ser chamado por Yeshua para segui-lo. Comeu com ele, dormiu com ele, viajou com ele, viu mortos sendo ressuscitados, surdos ouvindo, cegos enxergando, aleijados levantando e andando. Recebeu todas as instruções que os demais receberam. E lá no final, irmão, diz a Bíblia, Lucas capítulo 22, versículo 3, que então Satanás entra em Yehudá, Judas Iscariote, e esse o trai, vende ele por 30 peças de prata. Então olha bem, até aqui, irmão, ele estava ali ao lado de Yeshua, servindo a ele. Eu acredito que de uma maneira bem assim, um pouco mais distante, mas ele estava servindo. Mas em um determinado momento, alguém queria usá-lo para outros fins. E este alguém ganhou oportunidade. Porque diz a Bíblia, no mesmo capítulo 22, que Yehudá, Judas Iscariote, ele procurava ocasião para trair e entregar o Salvador para os sumos sacerdotes corruptos daquela época. Então, meus queridos, existe por detrás da má inclinação, do erro, da falha, do pecado, dos maus impulsos do ser humano, existe um agente espiritual negativo, trabalhando para isso acontecer. E da mesma forma, quando uma pessoa decide interromper o ciclo vicioso, romper com o pecado, voltar-se para o eterno, retornar para o caminho da salvação, existe também um agente espiritual. Quem trabalha, irmão, nos convencendo é o Espírito do Eterno. Aquele que a grande maioria de nós conhecemos como Espírito Santo, né? Que é chamado na língua hebraica, nos textos originais da Bíblia, em hebraico, de Ruach HaKodesh, Espírito do Santo. É Ele quem trabalha em nossas vidas e transforma o nosso coração, nossos pensamentos, nos traz luz para o entendimento e nos influencia a fazer aquilo que é reto, justo e bom. Então, meus queridos, concluímos o seguinte: existem agentes espirituais que trabalham em cima destas duas coisas aí: má inclinação e boa inclinação. Inclinação para o mal, inclinação para fazer as coisas erradas e ruins. Mas existe também agente espiritual que nos ensina e mostra o caminho bom, o caminho que devemos andar e nos dá forças para trilhar neste caminho.
Agora, irmão, vamos concluir com o seguinte. A Bíblia Sagrada diz aqui em Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo 23. Diz assim, Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo 22. Olha o que o apóstolo Shaul, ou Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreveu dentro desta carta. Eu vou ler aqui, vocês acompanham. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Precisamos entender e compreender, amados e queridos ouvintes, desta exposição das Escrituras, que é uma realidade, e Yetzirah, uma inclinação, que faz parte da natureza do ser humano, e Yetzirah, inclinação para o bem, que também faz parte da natureza do ser humano. É uma realidade isso. Uma outra realidade é que nós temos o livre arbítrio e prevalecerá aquilo que nós decidirmos, escolhermos como sendo bom para as nossas vidas, como sendo aquilo que escolhemos, desejamos e queremos para as nossas vidas, se é o bem, se é o mal, se é o puro, se é o impuro, se é o justo, se é o injusto, enfim. Isso vai depender das escolhas que fizermos, das decisões que tomamos, porque o Eterno, o nosso Criador, irmãos, ele não toma decisão por ninguém. Ele abençoa as decisões que o ser humano toma, dependendo de qual seja aquela escolha. É lógico. Como que ele vai abençoar uma má escolha que eu faço? Não tem como ele abençoar. Então, ele não toma decisão por mim, mas ele abençoa quando eu tomo uma decisão de acordo com os seus parâmetros estabelecidos. Então, aqui neste texto foi falado sobre uma coisa que compete a cada um de nós, a todos nós. O que compete, o que cabe a cada um de nós? Cabe a nós, meus irmãos, o domínio próprio. Domínio próprio, não é domínio externo. Não é domínio que vem de A, de B ou de C. Domínio próprio. Eu mesmo me dominar. Eu mesmo me policiar. Eu mesmo dizer, olha, segundo toda a informação que eu tenho, conhecimento das Escrituras, a comunhão que eu tenho, eu enxergo que essa decisão não é boa, que este caminho não é legal, que esta proposta não é correta, que essa decisão não é a decisão mais sábia. Cabe a mim dizer para mim mesmo, olha, até aqui eu posso ir, mas daqui para frente não convém que eu vá. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, disse o apóstolo Shaul, disse o apóstolo Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar, guiar por nenhuma delas. Então eu termino esta mensagem dizendo, irmãos, o fruto do Espírito, que aqui tem a classificação de obras da carne, que está ligada a Yetzirah, e frutos do Espírito, que está ligado a Yetzirah Tov, a inclinação para agradar ao Criador, fazendo aquilo que é bom. Então essas coisas, irmãos, são frutos do Espírito.
mansidão, domínio próprio, fé, temperança, longanimidade, domínio próprio, enfim. Que o eterno nosso Criador nos ajude, irmão. Porque nós somos fracos. E eu digo aqui, nós temos uma inclinação que exerce mais influência em nós, irmão, para fazer o mal do que para fazer o bem. Nós temos a tendência a escutar mais, a atender mais a Yetzer Hará do que a Yetzer Hatov, do que a boa inclinação. Nós temos essa fraqueza. O apóstolo Shaul mesmo disse, quando penso em fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando penso em fazer o bem, o mal já fiz. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então ele estava falando, irmão, da natureza caída da Yetzer Hará que há dentro do ser humano. E que é, irmão, fustigada por agentes espirituais, porque os espíritos maus, os Shedim, que nós chamamos de demônios, irmão, trabalha para tentar, irmão, fazer um movimento e levar o homem a ficar com raiva, a brigar, a ficar com ódio, a não perdoar, a ter ciúme, ter inveja, ter disputa, ter ciúme, enfim. Há todo um movimento espiritual da parte do maligno para levar o homem à má inclinação e à atitude. Porque um sentimento ruim é uma coisa, um pensamento ruim é uma coisa. Agora, quando aquilo se torna prática, há consumação. E é como o apóstolo Tiago disse, né? Que o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Ele gera a morte. Então, a partir do momento que se consuma, que se pratica o pecado, aí ele gera a morte. Vamos fazer uma oração final. Glorioso e eterno Senhor Adonai, benigno e santo, justo e fiel é o Senhor. Eu te louvo por tudo que tem feito, falado e realizado. E peço que o Senhor abençoe a vida dos amados e queridos irmãos, das pessoas que são simpatizantes da fé e que vão assistir posteriormente esta transmissão. Muito obrigado por todas as tuas bênçãos. Ajude-nos a compreender aquilo que é mal, a discernir o puro do impuro, o justo do injusto, o bom do mal. E que nós possamos, Senhor, ter a inclinação para fazer o bem aguçada e operante em nossas vidas. Livre-nos, ó Eterno, de toda influência de Hassatã, porque até mesmo o teu filho, ó Adonai, sofreu com a ação, o trabalhar destes agentes espirituais malignos que o tentou levar a pecar e a transgredir as palavras santas e a vontade santa de Adonai, o nosso Criador, para a vida de Yeshua. Até Yeshua sofreu, Senhor, estas consequências. Por isso eu peço, guarda-nos, porque nós somos muito pequenos e falhos, mas o Senhor é grande, perfeito e forte. Amém. Em nome de Yeshua te agradecemos. Que o Eterno abençoe a todos e tenha uma boa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom e boa noite a todos.